paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse terceiro trimestre, chegamos na lição de número 3, onde nós vamos abordar um assunto muito legal para você que é um discípulo de Jesus. O tema da aula de hoje trata sobre quem segue a Cristo estuda a palavra. Um verdadeiro discípulo se envolve com a palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, manda esse vídeo para mais alguém. Coloca aí de onde você está assistindo a gente, que cidade você está assistindo a gente. Escreve aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz com isso também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Gente, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, navegar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens, nós temos um material sensacional que vai te abençoar. É o Facilita EBD, onde você encontra recursos para te abençoar como professor da escola bíblica e, claro, para poupar o teu tempo. Você pode ter acesso ao nosso material, por exemplo, o esboço da minha aula com os versículos a mais, com os argumentos. Você pode ter acesso também ao PowerPoint da nossa ministração, onde você pode utilizar esse material como um recurso didático na tua escola bíblica dominical. Além do que, quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, vale muito a pena, o nosso treinamento para professores da escola bíblica dominical e o nosso treinamento discipulado e evangelismo. Gente, está imperdível. Você encontra as nossas propostas no link na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar o seguinte assunto. Quem segue a Cristo estuda a palavra. Um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira discípula de Jesus se envolve com a palavra de Deus. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas da tua ministração. A primeira é o texto principal, que está em Atos capítulo 8, versículo 30. Vale muito a pena você ler esse texto. Apresenta também o resumo da lição. É muito legal você ler o resumo da lição com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 39. Lê esse texto com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a questão do discipulado, de ser um servo de Jesus. E a nossa análise bíblica passa pelas palavras de Jesus e também pela ação dos apóstolos. Especialmente um texto que nós vamos utilizar na aula de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos. O texto de Atos dos Apóstolos apresenta a tamanha tarefa da evangelização e o tamanho amor empenhado no coração dos discípulos, que são apóstolos de Jesus, em proclamar essa verdade. Quando nós analisamos o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender, ao decorrer de toda a narrativa bíblica, esse amor pela tarefa da evangelização, do compartilhar das boas novas do Evangelho, de anunciar Jesus, ao ponto deles chegarem na capital do mundo antigo, que é Roma. Se você analisar o texto, você vai perceber que a igreja primitiva ela tem uma função sensacional de falar das boas novas do Evangelho. E o nosso papel também é compartilhar essas boas novas do Evangelho, anunciar a salvação, sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ao estudarmos o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos descobrir um conceito bíblico sensacional. Primeiro, que Jesus é o fundamento da igreja. Jesus continua sendo o fundamento da nossa igreja também. Você percebe que ele é o fundamento da igreja atual, assim também como é o fundamento da igreja primitiva. Você tem base bíblica, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 11. Você vai ver isso também em Efésios capítulo 2, versículo 20.
Você vai ver Pedro citando que Jesus é o fundamento. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Então, tanto no texto, na narrativa bíblica de Atos, e nesse envolvimento agora dos apóstolos, quando esses apóstolos escrevem as cartas, Paulo escreve aos Efésios, Pedro escreve 2 epístolas, você percebe muito bem a visão compartilhada pela igreja. Uma visão que Cristo é o centro da igreja, Cristo é o dono do discipulado, Cristo é o dono dos discípulos, é o dono da igreja. E nós percebemos outro detalhe também. A igreja ela é edificada em Jesus. A igreja ela deve ser edificada em Jesus. Então, quando nós temos essa visão que a igreja ela passa a ser estabelecida agora no Cristo, a nossa prática do discipulado também é diferente. Você pode ler uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, com os teus alunos também, para demonstrar que Cristo é o fundamento da igreja e continua sendo esse fundamento. A igreja não está estabelecida em homens, mas somente no Cristo, em Jesus. A igreja em si, ela possui também 2 naturezas. Você que estuda essa área do discipulado, está estudando conosco também nesse trimestre, nós vamos perceber que a igreja ela possui 2 naturezas. A primeira natureza é a natureza espiritual. A igreja é uma igreja invisível e é espiritual, é santa. A segunda natureza, você pode tomar como nota, é a igreja que é visível, que está presente aqui, que ela é material, ela está presente no nosso cotidiano, ela é dividida em denominações. Vamos observar primeiro do ponto de vista visível, a igreja no ponto de vista humano, material. Quando você observa para o ponto de vista visível, você percebe que essa igreja ela é fundamentada em Jesus e ela também está incluída na comunidade formada por discípulos, por servos e servas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 47. João capítulo 1, versículo 12. Você percebe que a igreja ela está envolvida na sociedade, ela está presente. Ela é expressão do reino de Deus no presente. Então, toda a igreja é essa expressão agora do reino de Deus aqui. Todas as igrejas visíveis, no caso denominacionais, são constituídas por membros, mas essas igrejas precisam também estar ligadas na igreja invisível. A igreja invisível é a igreja espiritual, que é ligada diretamente em Jesus. Olha, existem comunidades e igrejas que não estão ligadas em Jesus, isso é a realidade. Mas nós precisamos compreender que a igreja verdadeiramente espiritual, ela é ligada também na material, na humana. E a material, que é humana, é ligada também em Jesus. Outro detalhe que você precisa perceber, a igreja que é visível é uma igreja que é múltipla, é uma igreja que está presente hoje e é dividida em comunidades, em denominações, em diversas visões a respeito do reino de Deus. Essa igreja também é uma igreja militante, é uma igreja que está militando nesse mundo, é uma igreja que está proclamando o reino de Deus. Essa é a parte humana da igreja. Quando nós estudamos a igreja, compreendemos isso. Em segundo lugar, eu quero apresentar para você agora, para você entender a igreja agora no sentido invisível, espiritual. A igreja no sentido invisível espiritual, ela é a agência de Deus na terra. Você tem uma base bíblica em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode ler Efésios 4:12. Então essa igreja espiritual é a igreja que todos os membros de todas as denominações estão ligadas em Jesus. Ela não tem placa denominacional. Ela tem só um dono, que é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa igreja é a igreja que é composta por todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os períodos. Então essa igreja é a igreja de Cristo. Essa igreja ela é única, já não é múltipla, mas é uma igreja só. Essa igreja também é universal. Essa igreja também é triunfante, porque ela vence batalha, porque o dono dela é Jesus. E essa igreja, ela é perfeita, ela já está adornada.
Então, todos aqueles que fazem parte da igreja física aqui, humana, devem fazer parte dessa igreja espiritual. Eu e você, nós fazemos parte dessa igreja espiritual. É interessante quando nós estudamos a área da eclesiologia, quais são então as propostas que Deus estabeleceu para essa igreja que está aqui como expressão do reino de Deus, essa igreja que você faz parte, que você cultua, que você congrega, que é a tua denominação. Qual foi a proposta de Cristo para essa igreja? A primeira proposta que Deus deu para essa igreja, que você faz parte, que nós fazemos parte, que está ligada então na igreja espiritual, é a liturgia. Deus estabeleceu a liturgia. O propósito dessa igreja é cultuar a Deus. Então a tua comunidade da fé deve cultuar a Deus. A segunda proposta que Deus deu para essa igreja que nós fazemos parte é a didascalia, edificar os membros. Didascalia fala de didática, de ensino. Então, essa igreja que nós fazemos parte deve edificar os membros a permanecerem firmes com o Senhor. Deus também deu para essa igreja a diaconia. Essa ideia de diaconia, diácono, traz essa ideia de serviço, servir os necessitados, servir a comunidade. Essa é a visão que a igreja deve praticar. Deus também deu para essa igreja que nós fazemos parte, e isso está presente também em Atos dos Apóstolos, como proposta o querigma. O que é querigma? É uma palavra grega que traz essa ideia de proclamar as boas novas, de evangelização. Então, essa igreja, ela evangeliza o mundo. Então, a igreja do presente agora, a igreja que é física, que é humana, que você faz parte, tem a função, então, de evangelizar o mundo. Deus capacitou essa igreja com isso. Deus também deu para essa igreja, pega isso, um manual. Qual é o manual que Deus estabeleceu para a igreja? A Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola, ela nos orienta. Deus também deu para essa igreja ordenanças. Quais são as ordenanças que Deus estabeleceu para você que é discípulo, que faz parte de uma comunidade, de uma denominação? Deus estabeleceu para a tua igreja, para a minha igreja também, a ordenança do batismo, da ceia, da separação de novos líderes, olha, diaconato, presbíteros, pastores. Isso é função da igreja. Deus estabeleceu para a igreja novos membros também. Essa igreja também recebe da parte de Deus, e nós acreditamos nisso, dons espirituais para a dinâmica da igreja. E esses dons espirituais, nós já estudamos aqui em trimestres passados, fala dessa visão da dinâmica da igreja, profecia, interpretação de línguas, línguas espirituais, para essa igreja ser uma igreja dinâmica. Deus também deu para essa igreja, e você pode anotar isso aí também, Deus também deu ministérios. E esses ministérios são para o crescimento da obra de Deus. Isso faz parte da comunidade da igreja. Que ministérios que Deus estabeleceu para a igreja? Pastores, presbíteros, líderes, diáconos, auxiliares, obreiros, cooperadores, são lideranças que são levantadas por Deus para a dinâmica da igreja. Observe que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma igreja que tem tudo isso, mas é uma igreja também que está empenhada na prática da evangelização. Então, quando nós olharmos para a lição de hoje, que tem a proposta de abordar exatamente a vida do diácono Filipe na sua prática de evangelismo, nós vamos aprender muito nesse crescimento do discipulado em Jesus. E eu espero que Deus use você. Se eu já estou te ajudando até aqui, se essa aula está falando com você, comenta aí, coloca de onde você está assistindo a gente, para a glória de Deus. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. O cristão como missionário inato. Isso pertence a nós. Você é o missionário por natureza. Deus colocou isso no seu coração. Sendo discípulo, você vira então um missionário. Tem uma passagem bíblica que você pode ler, e eu gosto muito de apresentar alguns versículos entre o primeiro ponto e o primeiro subtópico, que está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus está te chamando para uma obra missionária, para a obra do evangelismo, da evangelização, compartilhar as boas novas do reino. Como primeiro subtópico da nossa lição, nós vamos tratar então sobre o seguinte argumento. Nós somos conhecidos dele. Você é conhecido de Jesus, como discípulo de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Isso está presente em Marcos capítulo 16, versículo 15.
Quando você analisa o plano de Deus para a evangelização, isso parte da vontade de Jesus através da vida dos discípulos. Então você está envolvido nessa prática da evangelização. Vamos pegar o livro de Atos dos Apóstolos mais uma vez. Quando você observa a divisão de Atos dos Apóstolos, você percebe que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, os diáconos da igreja, tinham a missão de evangelizar, de ganhar pessoas. Quando você divide o texto, você vai perceber muito bem que de Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5, a fé é compartilhada em Jerusalém. Então a igreja cresce em Jerusalém. Cresce ao ponto de se tornar uma grande multidão que não dá mais para contar. Está lá no capítulo 1 ao 5 de Atos. Você pode tomar como nota isso aí. Depois você vai perceber que o ministério de Estevão também começa e a explanação do cristianismo passa a ser compartilhada por Filipe entre os pagãos também. Isso vai estar presente em Atos capítulo 6 até o capítulo 8, aonde Filipe, como diácono do Senhor, é levantado por Deus para pregar lá em Samaria. Estevão também prega em Jerusalém. Você vai perceber também que o evangelho agora em Atos chega a Samaria e alcança toda aquela cidade. Especialmente em Atos capítulo 8, versículo 4 ao 25, você vê o ministério de Filipe, que é o personagem que estamos estudando hoje, propagando o reino de Deus, trazendo então essa propagação do querigma, da evangelização lá em Samaria, e pessoas aceitam a Jesus. Quando você observa também outra questão presente em Atos, especialmente do capítulo 8, versículos 26 até o capítulo 11, você vai perceber que o evangelho chega também em Cesareia, também entra nessa questão do compartilhar da mensagem do evangelho ali, e a igreja primitiva agora compartilha as boas novas para os gentios. Capítulo 10, o Pedrão está compartilhando as boas novas para um gentio, um romano, um centurião romano conhecido como Cornélio, abrindo as portas da evangelização para as pessoas que não eram judias. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, especialmente do capítulo 13 ao 14, você encontra a evangelização crescendo. O próprio apóstolo Paulo, ele leva o evangelho para outras cidades a partir da primeira viagem missionária. E nós vamos abordar essa questão também, observando a propagação do evangelho através do reino de Deus, sendo evangelizado, falando a respeito das boas novas da salvação. Quando você pega, por exemplo, Atos agora, capítulo 18 até o capítulo 21, você vai encontrar que essa palavra, ou seja, a evangelização alcança a Macedônia na segunda viagem missionária, alcança os gregos, e isso demonstra exatamente a propagação do evangelho por todo mundo. E finalmente, você vai perceber lá no capítulo 27 a 28 de Atos, o evangelho chegando em Roma, gente. Então a igreja primitiva foi a igreja que avançou, que propagou o reino de Deus, que anunciou as boas novas da salvação. E diante dessa perspectiva só de Atos, nós podemos levantar uma questão: nós também precisamos compartilhar as boas novas da salvação. Eles compartilharam o evangelho com poucos recursos, muitas vezes viajando a pé, enfrentando algumas dificuldades. Nós temos recursos em nosso tempo. E chegou a oportunidade de aproveitarmos o tempo, aproveitarmos o recurso que temos em mãos para propagar as boas novas. Observa o que Atos traz para a gente. Observa o crescimento gradativo da igreja. Atos capítulo 1, versículo 15, está escrito que 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo aguardando a bênção do Senhor. 120 pessoas faziam parte daquela igreja. Atos 2,41 está escrito que depois da primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. 120 mais 3.000, olha a igreja crescendo. Quer ver outra coisa? Atos 4,4. A Bíblia descreve que mais 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Olha, a gente já tinha 3.000, mais 5.000 já vai para 8.
8.000 pessoas estão reunidas em torno de Cristo. Atos capítulo 5, versículo 14, está escrito que a igreja crescia, a multidão crescia também entre os descrentes, e a salvação era compartilhada. Quando você observa agora em Atos capítulo 6, versículo 1, foi necessário levantar novos líderes, os diáconos da igreja, para compartilhar o evangelho. Quando você observa Atos capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus crescia em Jerusalém ao ponto de uma multidão se agregar à igreja, até mesmo os sacerdotes passaram a se convencer através da fé em Cristo Jesus. Você vai perceber lá em Atos capítulo 9, versículo 31, que a igreja crescia em número. Atos capítulo 16, versículo 5, a Bíblia faz questão de dizer que as igrejas aumentavam pelo mundo inteiro. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro muito bem que essa igreja está avançando na propagação do evangelho, está avançando na propagação do reino de Deus. A igreja primitiva deu o exemplo de discipulado. O Tiago Brasil, ele destaca muito bem a respeito da propagação do evangelho e do ministério de Filipe. Esse Filipe que vai para Samaria e compartilha as boas novas do reino de Deus a partir de Atos capítulo 8. Esse é o foco da lição. Mas eu estou trazendo todo esse panorama para você entender que a igreja crescia na propagação do evangelho. Conforme Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, ele destaca que a evangelização não deve ser um programa da igreja. A evangelização deve ser um estilo de vida. Deve ser o nosso estilo de vida em anunciar as boas novas da salvação. É um projeto de Deus para compartilhar o evangelho. A evangelização, o querigma, faz parte então da nossa missão. Nós devemos compartilhar as boas novas. Os apóstolos não evangelizaram sozinhos. Deus levantou discípulos, Deus levantou diáconos. Quando você lê Atos capítulo 8, versículo 4, tinha um diácono em Samaria, usado por Deus para propagar as boas novas da salvação. Nós somos chamados por Deus para anunciar as boas novas. E é por isso que você, como discípulo de Jesus, tem a missão de levar Jesus para alcançar as pessoas. Tem a missão de compartilhar o evangelho. Você foi chamado para isso também. Deus, ele opera conosco através de dois chamados. Primeiro é o chamado universal. Ele nos chama para a salvação, nós somos resgatados em Cristo pelo amor de Deus, mas Deus também tem uma chamada específica para você, como tinha uma chamada específica para a vida de Filipe. Filipe foi chamado por Deus, Filipe ele abraçou o chamado, e o chamado independe das nossas condições humanas. O chamado de Deus para a vida de Filipe é um chamado especial. Ele foi para Samaria compartilhar as boas novas. O chamado não depende de você, mas depende da vontade de Deus. O chamado é algo que Deus é glorificado em sua vida. Por isso, quando nós estudarmos tanto Atos dos Apóstolos como também a vida de Filipe, nós vamos descobrir que Deus está te chamando para compartilhar as boas novas. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical em compartilhar exatamente com a sabedoria do Espírito Santo as boas novas do Evangelho. Eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se essa aula está edificando a tua vida, deixa teu comentário aí e envia esse vídeo para mais alguém. Avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte assunto. Servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Vamos observar a proposta da lição nessa questão que estamos abordando com você. O comentarista da lição destaca que quem se disponibiliza a evangelizar deve abrir mão dos seus próprios preconceitos, das suas discriminações sociais, para poder compartilhar o amor de Deus. Você tem uma passagem bíblica lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Nós somos chamados para falar das boas novas da salvação. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, destaca sabiamente que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, porque é nosso papel como servos de Jesus anunciar a palavra de Deus, evangelizar, praticar então o querigma. Esse querigma é o compartilhar das boas novas da salvação. É nosso papel servir a comunidade em diaconia. O que é servir em diaconia?
servir, ajudar a compreender as boas novas da salvação. É nosso papel também utilizar exatamente a didascalia, o ensino da palavra, para que as pessoas compreendam a verdade do Evangelho. Então, como servos de Cristo, discípulos de Jesus, devemos nos envolver com a palavra de Deus. John Stott comenta a respeito da evangelização, destacando que não pode haver evangelização sem evangelho. O evangelho precisa ser compartilhado. Jesus precisa ser compartilhado. A evangelização cristã, ela envolve a pessoa de Jesus. O centro do discipulado, da propagação do evangelho, gente, é Jesus. Então, nós precisamos compartilhar na evangelização a obra de Cristo, o amor de Jesus. Esse é nosso papel. 3 verdades nós podemos destacar aqui e você pode tomar como nota. A primeira delas é que o evangelho, ele rompe a barreira do preconceito. A base bíblica está lá em Atos capítulo 8, versículo 5. Os samaritanos eram um povo mestiço, era um povo que praticava a sua religiosidade de forma corrupta. Ao mesmo tempo que queriam adorar a Deus, também adoravam a ídolos pagãos. E aqui nós percebemos muito bem que os judeus e os samaritanos tinham uma rixa histórica. Essa rixa vem desde a restauração de Jerusalém, no retorno dos cativos, há muito tempo atrás. Os samaritanos eram vistos como um povo desprezado pelos judeus. E aqui nós percebemos que a primeira lição, a partir da leitura de Atos capítulo 8, é exatamente sobre esse rompimento da barreira do preconceito. Filipe fala de Jesus com amor, com graça. Nós também devemos romper os nossos preconceitos para evangelizar, compartilhar as boas novas da salvação, se for necessário confrontar o pecado. E é necessário anunciarmos o evangelho. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota que a pregação ela deve ser endereçada aos ouvidos de alguém. A pregação ela foi endereçada aos ouvidos dos samaritanos. Atos capítulo 8, versículo 6. Teve um foco. O povo samaritano foi alcançado pelo amor de Deus. O Martin Lloyd Jones faz questão de dizer que a verdadeira pregação é aquela que é a lógica sendo apresentada em fogo, faz arder os corações. Os corações dos samaritanos ficaram queimados pela presença de Deus. Você, evangelizando como instrumento de Deus, assim como Filipe, pode levar as pessoas a Cristo. O Hernandes Dias Lopes destaca exatamente que existem muitos gigantes nos púlpitos hoje, mas são pessoas pequenas na oração. É necessário, antes de evangelizar, tirar um processo, um período de oração. Se apegar com a presença de Deus, para que Deus te direcione com a palavra. Se você for evangelizar alguém no hospital, no presídio, na escola, na sociedade, no trabalho, você precisa orar por aquela pessoa, para que a palavra de Deus ache guarida nesse coração, para que Deus então envolva essa alma, então ore pedindo a Deus. Em terceiro lugar, é importante você também ter essa visão que há a necessidade de ter um impacto através dos prodígios e da alegria de Deus. O impacto pode ser manifestado por milagres, como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 7. Filipe era usado no poder de Deus. O poder de Deus está presente na evangelização. Deus pode te usar em milagres. Deus pode te usar trazendo alegria também para esse coração que está sofrido. Deus pode te usar também trazendo a ressurreição espiritual para aquele que está morto e precisa da graça de Deus também e precisa da alegria do Espírito Santo. O poder de Deus está disponível para você que se envolve na evangelização. É por isso que nós precisamos voltar a pregar sobre os sinais e prodígios que estão disponíveis para aqueles que compartilham a fé. Deus quer te usar de uma forma espiritual e sensacional. Só basta apenas você abrir o teu coração para a propagação do evangelho. Então deixa Deus te usar evangelizando e falando de Jesus. O poder de Deus está presente, é atual, é vivo e ele deve ser utilizado por você debaixo da graça e da autoridade do Espírito Santo, compartilhando as boas novas. Então creia, ore por milagres porque acontecem. Em terceiro lugar, avançando agora
Para o nosso terceiro subtópico, nós vamos tratar então sobre o seguinte argumento: a natureza imprescindível de seguir. Seguir a quem? A Jesus. Conforme os autores da lição, você percebe a partir dessa abordagem bíblica que estamos trabalhando com você durante esse trimestre que Felipe, que é o personagem escolhido aqui exatamente para demonstrar a sua prática da evangelização nesse diaconato e no discipulado em servir a Jesus, que ele rompe qualquer tipo de formalismo religioso. Ele é um servo de Deus. Ele prega tanto em Samaria como também prega no deserto. E nós devemos nos espelhar na vida de Filipe. Pregar tanto para uma multidão, para uma igreja cheia, como também pregar e ensinar na escola bíblica para uma pessoa só. Ou pregar e anunciar o evangelho no evangelismo pessoal. Deus quer te usar. Pregue com o mesmo empenho, com a mesma graça. E isso está presente na própria Bíblia, na palavra de Deus. Satanás sempre se levantará. Observe isso. Satanás sempre se levantará contra o avanço da igreja, contra a propagação do evangelho, contra o crescimento da obra de Deus. Quando a igreja se levanta na evangelização, o inimigo também ele rompe para poder barrar a prática da propagação do evangelho. Ele se levanta com as suas armadilhas, com as suas mentiras, com as suas calúnias. E é agora que nós precisamos compreender que o nosso papel como discípulos de Jesus é enfrentar exatamente esses desafios. Quando nós compartilhamos o trigo de Deus, que é a palavra de Deus, ele chega com o joio, semeando nos corações. E é por isso que precisamos ter clareza e compreender o verdadeiro evangelho. Uma clareza doutrinária. Aquele que segue a Jesus, essa é a proposta da lição, ele está envolvido na palavra, ele ama a palavra. Daí a necessidade de estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus e nos envolvermos também. Há uma necessidade de você fazer um curso básico de teologia, de um bacharelado, de avançar na sua carreira ministerial também. Há uma necessidade de você também ocupar as diferentes áreas profissionais como um servo e uma serva de Deus, compartilhando o evangelho. Quando nós lemos Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40, o mesmo Filipe que prega a palavra de Deus para uma multidão, ouve a voz de Deus. E ele é direcionado pelo Espírito de Deus para o deserto. Olha, tem muita gente que só quer pregar para a multidão, só quer pregar para a classe cheia, só quer pregar onde tem gente, onde tem pessoas agregadas. Mas Filipe, ele prega debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ele ouve a voz de Deus e vai para o deserto para anunciar o evangelho para uma pessoa só. Esse aqui é o nosso papel. O nosso papel deve ser semelhante ao de Filipe. Ao esclarecer a palavra de Deus, ao explicar a palavra de Deus, ele explica a palavra de Deus para um eunuco. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que a salvação ela vem mediante a fé. Essa fé em Jesus e essa fé em Cristo é a qual nós devemos proclamar. Quando você passa a compreender sobre a palavra eunuco, você descobre que existiam umas barreiras religiosas para aqueles que eram eunucos. Uma delas é citada especialmente em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. O eunuco não poderia participar da adoração em Jerusalém. Outra barreira, você percebe muito bem, que o eunuco e aquele que era estrangeiro, eles eram excluídos da Assembleia do Senhor. Isso está lá em Isaías, capítulo 56, versículos 3 ao 7. O cristianismo ele passa a ser compartilhado para alcançar também essas pessoas. Filipe ele vence as barreiras do preconceito agora para esclarecer o evangelho. Tem muita gente precisando compreender a verdade do evangelho, assim como esse homem. E ele compreendeu a verdade do evangelho quando alguém se colocou à disposição de ir no deserto ensinar a palavra. 5 verdades nós podemos levantar aqui. E essas verdades podem ser compartilhadas por você em sala de aula. Em primeiro lugar, é necessário sabermos que uma vida vale todo o nosso investimento para alcançá-la para Jesus. Isso está presente em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 30. Filipe investiu tempo em ensinar a palavra. Isso é discipulado. Em segundo lugar, você percebe que é preciso ir para fora para alcançar os pecadores. Sair das 4 paredes. Evangelizar, compartilhar o evangelho.
Isso está presente em Atos capítulo 8, versículo 26. Em terceiro lugar, também é necessário explicar a Escritura. Tem gente que tem a Bíblia, mas não entende. E aqui nós precisamos explicar a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículos 30 ao 35. Aquele homem precisava que alguém explicasse. E Filipe foi um diácono usado por Deus para explicar a Escritura. Esse é o nosso papel como professores da escola bíblica. Você pode ser um professor evangelista, explicando a palavra para aquele que não entende. Em quarto lugar, é necessário receber as pessoas que creem em Cristo através do batismo. Conduzir essas pessoas ao batismo. Atos capítulo 8, versículos 36 ao 38. Isso é um processo do discipulado, levar essa pessoa agora à prática da integração na igreja. Também, em quinto lugar, é necessário ter a visão aberta para a nova direção do Espírito Santo, para onde o Espírito Santo quer nos conduzir, porque é ele que nos conduz às pessoas, é ele que nos direciona para que as pessoas alcancem a verdade de Deus. Atos capítulo 8, versículos 39 e 40. Filipe foi direcionado pelo Espírito de Deus a outro local depois de ter evangelizado, batizado, discipulado aquele eunuco. Olha como a verdade de Deus ela é preciosa. Gente, eu espero muito que essa aula esteja edificando você. Se eu estou te edificando em Cristo através da palavra, deixa teu comentário aí. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto. O cristão como um discipulador por natureza. Então é nosso papel também discipular. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 9, versículos 37 ao 38. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Já avançando, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento. A responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. A nossa responsabilidade e o nosso preparo para a propagação do evangelho. O pastor Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma, escritores dessa lição, descrevem muito bem que o discipulado exige de nós um compromisso. O discipulado exige de você um compromisso com Deus e consigo mesmo. Filipe ele tinha um compromisso de discipular alguém e ele era envolvido através da Escritura, ele conhecia a palavra. Você vai perceber isso em Atos capítulo 8, versículos 30 e 31. Então você percebe que o Filipão da Bíblia, esse diácono, servo do Senhor, conhecia da palavra de Deus. Então ele estava envolvido com a Escritura. Daí a necessidade de estudar a palavra, gente, de participar da EBD, culto de ensino, de participar e ter a oportunidade de estudar a palavra através de um curso básico em teologia, médio, bacharelado, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Cada vez que nós nos dedicamos em aprender, nós descobrimos que precisamos aprender mais. O diácono Filipe, ele tinha o preparo em compartilhar a mensagem do Senhor. Você também, como jovem cristão, precisa ter um preparo para compartilhar as boas novas da salvação. Nós percebemos à luz da Bíblia que ele tinha um preparo. O Filipe, ele aprendeu aos pés dos apóstolos, ele ouviu a pregação de Pedrão em Atos capítulo 2, quando Pedro ensinava a igreja e a multidão a respeito da encarnação de Jesus, Atos 2:22, a respeito da morte de Jesus, Atos 2:23, a respeito da ressurreição de Cristo, Atos 2:24 ao 32, a respeito da exaltação de Cristo, Atos 2:33 ao 35, a respeito também do senhorio de Cristo, Atos capítulo 2, versículo 36. Ele aprendeu a palavra de Deus a partir da interpretação dos apóstolos. Ele teve pastor, ele aprendeu a Escritura a partir de um bom ensinamento. Ele frequentou a escola bíblica dominical, em outras palavras, do seu tempo. Ele participava dos cultos, ele conhecia a palavra de Deus, ele estudava a Escritura. Daí a necessidade de nos prepararmos teologicamente, biblicamente, para a evangelização. Aquele que deseja se envolver com o discipulado e evangelização precisa se envolver com a Escritura, com a palavra de Deus, compreender as doutrinas. Para nós pentecostais, nós acreditamos que Deus nos capacita através da ação do Espírito Santo, nos fazendo lembrar daquilo que nos preparamos. É por isso que é necessário você levar consigo um versículo de cor. É necessário você compreender o que a palavra diz, o que a palavra falou com você, para compartilhar com alguém.
Filipe, ele compartilhou a palavra em Samaria, era preparado para pregar para uma multidão e também preparado para pregar para uma pessoa só no evangelismo pessoal, ao ponto de levar essas pessoas a Cristo. Você também precisa ter esse preparo, precisa buscar conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então, você como professor, trace exatamente a respeito dessa bondade de Deus que ele nos dá de termos a oportunidade de estudarmos a palavra no nosso tempo para compartilhar as boas novas do Evangelho. Avançando, em segundo lugar, como segundo subtópico nesse segundo ponto, nós vamos tratar agora sobre o seguinte assunto. Somos convidados para sermos servos discipuladores. Nós somos chamados para sermos discipuladores. Você foi chamado para ser discipulador. O Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma, que são os autores da lição, eles destacam muito bem que o objetivo de Deus ter nos criados como filhos e filhas do Senhor é exatamente para compartilhar as boas novas da salvação, o discipulado, através dessa propagação do Evangelho, para que pessoas alcancem a salvação em Jesus. O discipulado não tem o objetivo de levar as pessoas apenas para a igreja. O discipulado tem o objetivo em levar as pessoas a Cristo, enraizar Jesus na vida dessas pessoas. Esse é o nosso papel como discipuladores. É apresentar não a religião, mas é apresentar o dono da glória, aquele que providenciou para você a salvação. Esse é o nosso papel. Nós precisamos apresentar a palavra de Deus. O Filipe, ele rompe fronteiras para discipular alguém. Ele leva o evangelho. Nós vemos a partir do exemplo de Filipe a verdadeira ação do discipulado. O discipulado, ele gera de você um custo. O discipulado gera de você tempo. O discipulado gera de você a dedicação. Ensinar a palavra de Deus para alguém. Você também foi chamado para ser um servo discipulador, como Filipe foi. O verdadeiro discipulado apresenta a verdadeira mensagem do evangelho. O evangelho que confronta o pecado e te ajuda agora a ter uma vida santa. O verdadeiro discipulado não tem o objetivo de massagear o teu ego com essa mensagem que é pregada pelo falso evangelho hoje. O verdadeiro evangelho procura te enraizar em Jesus, te orientar a abandonar o pecado e ter nova vida com Deus. O verdadeiro discipulado, que foi propagado pelo próprio Filipe, encontra coração e leva as pessoas a Cristo. O verdadeiro discipulado tem o objetivo de agregar as pessoas em Cristo, de enraizar essas pessoas em Jesus, de trazer essas pessoas para a glória de Deus e levá-las em poder para a propagação do evangelho. É por isso que o discipulado ele tem essa função: ganhar alguém para Jesus, cuidar e agora trazer uma função para essa pessoa, integrar essa pessoa na obra de Deus. Cada discípulo que discipula alguém gera outro discípulo. O nosso papel como discípulos de Cristo é levar esse discipulado adiante. A igreja ela cresce com a prática do discipulado, gente. Olha, a Assembleia de Deus no Brasil ela tem uma habilidade muito grande de ganhar vidas para Jesus. Mas nós precisamos também termos uma habilidade muito grande. Deus está soprando esse avivamento no Brasil, de sermos discipuladores, de agregar essas vidas, de integrar essas vidas e de orientar essas vidas agora a seguirem a Cristo e a discipular também alguém. Esse é o nosso papel para a glória de Deus e que você também tenha o mesmo, assim como Filipe, que realizou isso em Samaria e no deserto. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a compaixão para aqueles que têm a carência de Deus. Filipe fez isso, ele teve compaixão, ele compartilhou o evangelho. O Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma, que são os autores da lição, eles destacam de uma forma muito sábia que Filipe foi enviado por Deus para o deserto, para encontrar com alguém que tinha carência de ouvir a palavra de Deus, que era proibido de entrar nos locais de adoração. Ele vai até o deserto se encontrar com um eunuco direcionado por Deus para ensiná-lo a palavra, para discipular essa pessoa, para guiá-la ao caminho da salvação em Jesus.
Observe como isso deve arder também no nosso coração. O evangelho é muito mais do que uma ideia. O evangelho é muito mais do que uma filosofia. O evangelho é muito mais do que um pensamento. O evangelho é a obra de Cristo que nos leva a ter um encontro com Deus. Esse evangelho é compartilhado por você. O evangelho é uma dinamite de Deus, uma bomba atômica de Jeová no coração daquele que tem carência e necessidade de conhecer o Senhor. O Filipe foi usado por Deus para ir no deserto, levar o evangelho para alguém, discipular alguém. Você também deve orar pedindo a direção de Deus. Deus me direciona a discipular uma pessoa, a levar essa pessoa até o Senhor, a levar essa pessoa até o batismo, a levar essa pessoa à integração da igreja. Senhor, me direciona a te servir de forma especial. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, Deus deu a ordenança de evangelizar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E essa igreja de Atos obedeceu essa ordenança ao ponto de alcançar a capital do mundo, que era Roma no seu tempo. Essa igreja compartilhou o evangelho por todas as localidades da sua época. Essa igreja, com poucos recursos, falou da obra da salvação e do evangelismo e discipulado. Nós, em Cristo, devemos jogar luz a partir da compreensão que nós temos na vida daquele e daquela que deseja, que tem carência de conhecer o evangelho. O falso evangelho, ele é compartilhado. O falso evangelho, ele é distorcido. O falso evangelho corrompe as pessoas. Mas nós que temos esse evangelho devemos compartilhar a verdade de Cristo, compartilhar o poder de Deus e demonstrar que esse evangelho muda a vida, confronta o pecado e te leva para Deus. O Franklin Ferreira, ele destaca que o verdadeiro avivamento é uma vivificação, é viver para Deus, é ter uma vida agora avivada, viva para a presença do Senhor pela palavra. E anunciar esse evangelho para os pecadores, para aqueles que estão afastados, é um verdadeiro avivamento. O avivamento vai além de pular, falar em línguas nas nossas comunidades. O avivamento vai alcançando pessoas que estão afastadas e trazendo-as para Cristo. Esse é o nosso papel. Alcançar aquele que precisa, aquela que precisa. Então, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto aqui na nossa lição: o cristão como servo. Uma passagem bíblica que você pode ler está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Você é servo de Cristo. E, claro, para a gente poder entrar para o caminho final da nossa lição, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: nunca duvide do poder transformador do evangelho. Não duvida do poder de Deus. Ele transforma, ele guia vidas e ele pode restaurar você. O Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno, que são autores da lição, abordam que o poder do evangelho é transformador, ao ponto de alcançar as vidas para Cristo. Nós cremos em um evangelho que é transformador. A verdadeira fé perfeita em Cristo é aquela que consiste na certeza que Jesus é o Filho de Deus. E essa certeza nos conduz agora a crer nele como nosso Salvador. Aquele que nasce de novo em Jesus tem a oportunidade de experimentar esse poder do evangelho. Esse nascer de novo, se converter a Cristo, ser uma nova criatura, isso é um verdadeiro milagre. É um milagre que nós precisamos compreender que é real. É uma transformação de alguém que reconhece o seu pecado e a necessidade de ter Jesus. E Jesus agora transforma essa pessoa em uma nova criatura. Está presente em Romanos capítulo 8, versículo 1. O milagre do novo nascimento nos resgata agora de uma vida de pecado para uma vida com Deus. É isso que é poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós precisamos entender que Jesus é o nosso Senhor. Então receba a Cristo pela fé, creia nele. Quando nós nos entregamos a Jesus, agora a nossa vida passa a ser guiada pela presença de Deus.
Como é que você pode experimentar o milagre do novo nascimento? Confessando Jesus com a sua boca, com o seu coração, pela fé, como está escrito em Romanos 10, versículo 9. Nós precisamos entender que é necessário ter a fé para experimentar esse milagre do novo nascimento. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, experimenta então esse poder, essa transformação, o seu nome escrito no livro da vida. Filipe vai para Samaria, vai para o deserto falar disso, porque ele crê nesse poder. Nós também precisamos compreender que nós estávamos separados de Deus, mas por causa de Cristo, aceitando a Ele pela fé, agora nós somos nova criatura, experimentamos o poder da salvação. Então esse evangelho nos transforma em servos de Deus, porque agora nós compreendemos o alto preço que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Nós que estávamos condenados à morte, Romanos capítulo 6, 23, somos agora comprados por Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, pelo sangue de Jesus. Então nós experimentamos esse poder. Estamos livres então do inferno, guiados agora para a glória de Deus. Isso é poder de Deus, isso é milagre. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar com você a abordagem da própria lição, que destaca o seguinte: não pense em números, mas pense em impactos de obediência. Não pense na quantidade de pessoas que você vai ganhar para Jesus, mas pense no impacto do evangelho sobre cada pessoa que é salva em Jesus, através da propagação desse evangelho que Deus te usa para anunciar as boas novas de Cristo. O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno, que são os autores da lição, destacam que Filipe ele tem um compromisso entusiasmado de compartilhar as boas novas do evangelho. A igreja de Jerusalém, se você observar em Atos, ela tinha algumas marcas que eram dela. Quais eram as marcas da igreja de Jerusalém? Você pode tomar como nota. Era uma igreja que era cheia do Espírito Santo e comprometida com a fidelidade da palavra. Tem palavra na igreja e tem poder de Deus também. O povo dava glória, aleluia. Inclusive, deixa eu perguntar, os crentes que dão glória a Deus, que estão assistindo essa aula, se tiver algum presente aí, deixa um comentário com glória também. Atos capítulo 2, versículo 42. Essa igreja também, ela era cheia do Espírito Santo. Isso é marca da igreja de Jerusalém. Cheia de Deus, experimentava exatamente essa adoração com entusiasmo. Atos capítulo 2, versículo 47. Ao ponto da comunidade ficar encantada com essa igreja. Quando você lê Atos 2, 43, essa igreja é cheia do poder de Deus, mas você descobre que essa igreja também tem milagres, tem poder de Deus manifestado assim, milagres físicos, visíveis na igreja do presente, na igreja que é visível, que é humana. Essa igreja de Deus aqui é uma igreja que cresce em números por causa da bondade de Deus. Então, o poder é necessário. O que Atos está me ensinando? Que eu não devo me preocupar com o número de pessoas que estão sendo agregadas à minha comunidade, na obra do evangelismo que eu realizo. Mas eu devo me preocupar com o impacto que a palavra causa, com o poder de Deus sendo manifestado. Essa igreja, ela atende, então, exatamente os necessitados, é uma igreja que permanece em oração, é uma igreja que realiza milagres e maravilhas, é uma igreja que realiza grandes batismos, é uma igreja que se envolve então nessas conversões no discipulado, é uma igreja que ajudava as pessoas necessitadas, é uma igreja que enfrenta problemas, os seus líderes são perseguidos, é uma igreja que tem uma expansão missionária e é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Então, é necessário a gente observar que não é a quantidade de pessoas que nós ganhamos, mas são os impactos do poder de Deus. A igreja de Jerusalém me dá esse exemplo, é o impacto que a igreja primitiva tem em levar as pessoas a Cristo. Isso é que conta. Não é a quantidade de pessoas que você levou para o batismo, mas a quantidade de pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus através de você na obra do discipulado. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico, destaque então o seguinte assunto. Depois de cumprir tudo que Deus mandar fazer, faça mais, se envolva mais, se dedique mais para a glória de Deus. O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno, que são os autores da lição, eles abordam muito bem que Deus ele nos chama para fazer mais,
para levar as pessoas a Cristo, continuar fazendo, continuar discipulando. Se você evangelizou alguém, essa pessoa se converteu, foi discipulada por você, guiada até o batismo, sendo conduzida exatamente à integração da igreja, continue fazendo mais. Esse é o nosso papel, anunciar as boas novas da salvação. É um mandato que Deus nos deu. Você pode ler Mateus capítulo 28, versículo 20. Você pode observar também João 16, 13. Você pode perceber isso em João 14, também 26. O nosso papel é continuar compartilhando o evangelho. Quem nos guia é o Espírito Santo. Então deixa Deus te usar para a glória e honra do seu nome. E eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje para a glória de Deus. Se eu contribuir com você na aula de hoje, se eu te ajudei, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário aí também, envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, posta na tua rede social. Muito obrigado pelo teu carinho, você que faz isso. Olha, se você quiser o meu material também, com todas as referências que citamos para você, como recurso para te ajudar na escola bíblica, você pode ter acesso no link na descrição, no comentário abaixo, se tornando assinante do Facilita EBD. Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, se entregando a Ele. Esse trabalho tem um objetivo evangelístico, de falar de Jesus através da palavra, para que você possa ser alcançado por Ele. Muitas pessoas estão aceitando aqui. E eu fico feliz por isso. Então ore por nós e nós vamos orar por você também, para que você possa ser alcançado por Jesus. Como dica de leitura, pessoal, quero apresentar para você o texto do Tiago Brasil, do Marcelo Bueno e da Thelma Bueno, que pode te ajudar muito durante esse trimestre. Esse material é da editora CPAD, você pode entrar no site, pedir o seu, vai te ajudar a ter uma compreensão muito legal durante as aulas. Dica de leitura também, quero indicar para você o texto da editora Vida Nova, uma igreja que faz e acontece sobre a prática do evangelismo e proclamação do evangelho. Outro texto que eu quero indicar para você também, Proclamando Boas Novas, do Timóteo Carriqué. Esse material é sensacional, pode te ajudar a crescer em Jesus. Outro material que eu quero indicar para você, O Discipulado Verdadeiro, do William McDowell. Esse material muito legal, pode te ajudar a crescer um pouco mais na prática do discipulado. Também um texto que eu quero indicar para você, o Tiago Cavalcante, A Formação do Discipulador. Essa é a nossa visão e eu espero que o Senhor te abençoe. Outro texto que eu quero indicar para você é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, que trata sobre esse tema discipulado que estamos abordando com você. Outro texto que eu quero indicar para você também é o Discipulado com a Bíblia. Esse material é sensacional, da editora Fiel, pode te ajudar também. Outro texto que eu quero indicar para você é do John Stott, Por que Sou Cristão. Esse material é sensacional, vai te ajudar a crescer em Jesus. E para fechar, quero indicar para você também o texto do Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado. Vale a pena você ter esse material em mãos para crescer para a glória de Deus. Gente boa, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: quem segue a Jesus cultiva a prática da oração e do jejum. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.